como a sociedade aparece aos nossos olhos. Joca, Tamico, Uala e Luciana conversavam à porta do colégio. Houve um assalto no ônibus que me trouxe, conta Joca. Entrou um rapaz mal vestido e apontou uma arma para os passageiros que ainda não tinham atravessado a roleta. Tomou carteiras e relógios, saiu pela porta de trás e deu no pé. O pior é que a polícia, ao chegar, quis implicar comigo só porque sou negro, afinal. Convenceram-se que sou estudante e não trombadinha. Ainda bem que eu não corro esse risco, comenta a Luciana aliviada. O chefé do papai é quem me traz à escola, e lá em casa tem guardas e alarmes na janela. Eu não tenho grana nem medo, diz o Ala. Nossa reserva indígena aqui na periferia da cidade é muito pobre. Já nos roubaram quase toda a terra que tínhamos. Tamico pergunta a Luciana, por que você, sendo de família rica, estuda em escola pública? Porque papai estudou em escola pública e acredita que aqui o ensino ainda é melhor. Divisão da renda nacional. Vamos ver agora como a riqueza produzida no Brasil foi distribuída entre sua população. Em 1960, a metade mais pobre da população brasileira ficava com 17,4% da renda nacional, da riqueza existente no país. Em 1980, a mesma metade mais pobre da população dividida entre si, apenas 12,6% era renda nacional. Em 1980, a classe média teve de ficar com apenas 36,5% da renda nacional. Em 1960, quando o Brasil tinha 71 milhões de habitantes, os 10% mais ricos, 7,1 milhões de brasileiros, dividiam entre si 39,6% da renda nacional, mais que o dobro da parcela de 17,4% da renda que ficava para 35.500 brasileiros mais pobres. Em 1980, quando o Brasil tinha 120 milhões de habitantes, os 10% mais ricos, 12 milhões de pessoas, dividiam entre si 50% da renda nacional. Em 1987, quando o Brasil tinha 141 milhões de habitantes, os 10% mais ricos, cerca de 14 milhões de pessoas, dividiam entre si 47,7% da renda nacional. Conclusão, de 1960 até hoje, os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. Você sabia? Em 1984, de cada 1.000 crianças que nasceram no Brasil, 87 morreram por subnutrição antes de completar um ano. No Nordeste, essa proporção foi de 130 mortes para cada 1.000 nascimentos, nos Estados Unidos, 14 mortes por 1.000, em Cuba, 13 por 1.000 e na Suécia, 7 por 1.000. Em 1985, havia 12 milhões de brasileiros desempregados. De cada 100 brasileiros que vivem na zona rural, 82 não dispõem de água encanada, 59 não têm instalações sanitárias e 78 não têm luz elétrica. Na América Latina, a cada hora morre 500 crianças de fome. No ano 2000, o Brasil deverá ter 180 milhões de habitantes. Desigualdade social, fatalidade ou política. Após mostrar os dados acima, o professor pergunta: o que vocês acham dessa situação social? Luciana responde: sempre haverá ricos e pobres. Uala: cada um deve se conformar com a sua sorte. Na natureza, nem os animais são iguais. Uns são mais espertos e mais fortes do que outros. Joca: não acredito que a desigualdade seja uma fatalidade do destino. Tamico responde: meu pai acha que só fica pobre quem tem preguiça de trabalhar. O professor retomou a palavra. Muitos dizem, o mundo sempre foi assim, não tem jeito de mudar, mas eu pergunto ao Ala, quando sua tribo morava unida na Amazônia, alguém passava fome? Não, lá tudo era de todos, ninguém passava necessidade. Como funciona a sociedade? Veja, Luciana, o sol está subindo e daqui a pouco estará no centro do céu. Ora, Aula, não é o sol que sobe, é a terra que gira. As coisas nem sempre são como parecem. Quando estudamos ciências, percebemos logo que as coisas não são apenas como parecem ser. Na minha tribo, o sol é o coração do céu. Temos o costume de dizer que o sol nasce. De fato, a humanidade, durante séculos, confiou em suas impressões a respeito da natureza, até que dois cientistas, Nicolau Copérnico, 1473 e faleceu 1543, e Galileu Galilei,
1564 e morreu em 1642, provaram cientificamente que o Sol é uma estrela em torno de qual giram vários planetas, entre eles a Terra. Cada vez que a Terra dá uma volta sobre si mesma, é um dia. Cada vez que ela contorna o Sol, são 365 dias. O processo de produção, o que é e para que serve. Assim como a humanidade acreditou durante séculos em suas impressões contra a natureza, ainda hoje muitos confiam em suas impressões sobre a sociedade. Por isso afirmam que sem